Dois, quem achou, diga achei. Amém. A palavra do Senhor diz assim: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todas as pessoas, e que os vivos o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se melhora o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção ou os elogios de um tolo. Amém? Feche os teus olhos. Eu te ouvi para você orar ao Senhor, pedir para o Senhor falar contigo mais uma vez nessa noite. Pai, te exaltamos. Obrigado, Pai, porque eu sei que o Senhor tem já nos ministrado aqui. Eu peço, Pai, continue, Pai, falando conosco de maneira pessoal, íntima. Fala com cada um de nós, Pai, e eu peço, Pai, que o Senhor venha responder perguntas que talvez homens não podem responder. Eu peço, Pai, que o Senhor venha dar direcionamento a pessoas que talvez entrou nessa casa, nessa noite, talvez sem saída. Mas eu sei, Pai, que o Senhor é um Deus que cria caminhos aonde não há caminho. Eu sei que o Senhor, Pai, traz cura para quem já está diagnosticado, Pai, com uma doença que não tem cura, é incurável, mas o Senhor é a nossa cura. O Senhor é o médico dos médicos. Senhor, eu peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, que aquilo que era dor venha, Pai, ser transformado em algo que está alinhado ao teu coração e ao teu propósito, em nome de Jesus. Santo Espírito de Deus, tenha total liberdade nessa casa, mais uma vez. E eu declaro mais uma vez que Satanás e seus demônios não têm autoridade neste lugar, não tem poder neste lugar. Por isso que eu repreendo todo agir do mal e declaro que somente o Santo Espírito de Deus tem liberdade em nosso meio, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Aplauda o Senhor bem forte, bem forte. Toma o teu lugar. Glória a Deus. Eu creio que não irei demorar muito nessa ministração. Peço que os irmãos fiquem atentos, porque nós sabemos que o Senhor a qualquer momento nos entrega uma chave, a qualquer momento Ele transforma nossa vida, a qualquer momento alguma coisa acontece, um culto profético, amém? O tema dessa ministração é o poder da dor. Vira para o seu irmão e fala assim: há poder na dor, amém? O poder da dor. Quando nós falamos de dor, normalmente nós queremos fugir dela, sim ou não? Meu irmão, ninguém em sã consciência, quando vai orar para o Senhor, você fala: Senhor, me dê dor. Alguém já fez isso? Senhor, me faça sofrer. Eu acredito que ninguém em sã consciência já orou para Deus pedindo dor, pedindo sofrimento, pedindo prova, pedindo por passar por uma fase difícil. Ninguém, eu acho, que orou: Senhor, me quebra, Senhor, me faça com que eu sinta uma dor insuportável, Senhor, me faça passar por um deserto, misericórdia. Senhor, me faça passar por uma prova, misericórdia. Eu acredito que ninguém em sã consciência orou para o Senhor pedindo uma dor, sim ou não? Pedindo uma prova: Senhor, me dê uma prova. Alguém já fez isso? Sim ou não? Alguém falou assim: Senhor, eu estou cansado de alegria, eu quero chorar. Senhor, eu estou cansado de festa, eu quero, sabe, chorar um pouco, quero um pouco de dor. Eu estou cansado de olhar na minha conta bancária e eu ver tanto dinheiro. Alguém já fez isso aqui? Senhor, me dê um tempo de escassez, está repreendido. Então eu acredito, ou tenho certeza, ou pelo menos eu quero ter certeza, que ninguém de nós orou dessa maneira. Por quê? Porque nós não oramos para sofrer, nós não oramos para ter dor, porque realmente nós preferimos o banquete do que o luto, porque realmente nós preferimos o riso do que a lágrima, é natural. Nós preferimos a celebração do que o processo. É natural que a gente venha querer mais o sorrir do que o chorar, sim ou não? Aleluia. Mas eu quero dizer, e Eclesiastes também diz, que o Senhor, Ele pode sim fazer com que as suas dores também façam parte do propósito.
Deixa eu tentar melhorar o que eu quero ministrar nessa noite. Eu quero dizer que às vezes Deus ele não quer te causar dor, e pode ser que Ele não te causa dor, mas Ele usa a dor para fazer com que você seja transformado, para fazer com que você mude, para fazer com que você tenha um alinhamento. O que acontece é que no meio da dor o Senhor nos traz amadurecimento, o Senhor nos corrige, o Senhor nos faz nos aproximar ainda mais dEle. Muitas pessoas que estão entre nós, só conheceu Jesus através de uma dor. É ou não é? Eu acredito que não todos, mas muitos de nós conheceu a profundidade em Deus quando alguém te deixou, ou quando alguém te falou mal de você, ou quando alguém te abandonou, ou quando você foi rejeitado, rejeitada, ou quando você perdeu alguém querido. Ou seja, no meio da dor, quando todos se afastam, Ele se apresenta. No meio da dor, quando ninguém quer ficar do teu lado, Ele ainda continua do teu lado. No meio da perda, quando ninguém está próximo, Ele ainda continua próximo. Eu quero dizer que não importa qual seja a dor que talvez você esteja passando, Deus, Ele pode sim fazer com que essa dor ainda esteja dentro do seu propósito. Aleluia. A questão é que nem sempre a dor é o fim da história. Deus usa as dores para nos levar aonde Ele sempre projetou para você ir. Vira para o seu irmão e fala assim: está doendo? Fala para ele: aguenta firme. Fala para ele: está doendo? Aguenta firme. Fala para ele: está doendo? Aguenta firme. Essa dor também estava no propósito. Aleluia, está doendo, aguenta firme, porque essa dor também estava no propósito. Ah, pastor, mas parece que eu não vou conseguir. Deus já sabia quando Ele te chamou, que você deveria passar por esse caminho. Aleluia. Você percebe que os grandes homens, ou os grandes personagens da Bíblia também enfrentaram grandes dores, também enfrentaram grandes obstáculos, também enfrentaram grandes desafios. A palavra nos ensina que José, antes de ele governar, ele primeiro foi vendido pelos seus irmãos. Primeiro ele foi lançado na cova, primeiro ele foi para a prisão. Ou seja, primeiro ele sofreu as dores. Só que muitas vezes pessoas estão pregando um evangelho que não é o evangelho de Cristo, que prega somente o evangelho de benefícios, o evangelho somente de conquistas. Vem para a igreja para você ficar rico. Vem para a igreja para você comprar sua casa própria. Vem, é a campanha das 7 chaves. É a campanha para Deus te prosperar. É a campanha porque se você está sofrendo, vem para a igreja. Para quê? Para parar de sofrer. Deus nunca te prometeu isso. Deus nunca te prometeu isso. O evangelho não te promete isso. Ah, pastor, mas é porque depois que eu comecei a vir para a igreja, parece que as coisas pioraram. Oh, misericórdia. Aleluia, oh, misericórdia. Está ali, está junto. Ah, pastor, mas parece que começou a doer mais, piorar as coisas. Mas quem falou que vir para a igreja e servir a Cristo tem a ver com melhorar as coisas? Nós sabemos que servir a Cristo, que você vir para Cristo, tem a ver sim com você nunca mais estar sozinho. Você servir a Cristo, você estar com Cristo, tem muito mais a ver com você nunca mais estar só. Você está na tempestade, está com Ele. Está na prova, está com Ele. Você está na guerra, você está com Ele. Está na mudança, você está com Ele em todo o tempo. Não importa qual seja o tempo. Pessoas estão contigo, Ele está contigo também. Pessoas te deixam, Ele continua contigo. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Então personagens da Bíblia, meu irmão, também enfrentaram dores. Todo mundo lembra de José governando, ninguém lembra de José sendo vendido. Ninguém lembra de José na prisão, ninguém lembrava de José. Davi, ele teve que enfrentar gigantes, teve as suas dores. Antes dele governar, ele ficou primeiro fugitivo, ele virou primeiro fugitivo. Daquele que ele poderia matar, mas ele não quis. Por quê? Porque ele era um homem de honra. Moisés enfrentou o deserto e Jesus enfrentou uma cruz. Antes mesmo da ressurreição.
E muitas vezes nós queremos somente bonança, somente caminho fácil. Vira para o seu irmão e fala assim, igual o pastor Tamis fala para ele: para de ser Nutella. Fala de novo enquanto eu amarro meu cadarço, amém? Fala para ele: para de ser Nutella. Aleluia. Olha que honra, aleluia, glória a Deus. Você pensa, é porque eu pago ela, tá? Vira para o seu irmão e fala assim: para de ser Nutella. Fala para ele: eu declaro a honra sobre a tua vida. Fala assim: a tua esposa vai amarrar os teus sapatos. Aleluia. Obrigado, meu amor. Você é top. Então muitas vezes nós queremos acreditar que viver com Deus é uma vida sem obstáculo, sem pedras no caminho, sem gigantes no caminho. Meu irmão, você pensa que a vida é um videogame? Até no videogame está difícil. Você pensa que a vida é um playground? Você pensa que a vida, meu irmão, é o quê? E vou te falar que aqui no Brasil é mel servir a Deus. Eu estou sendo perseguido. Nós não sabemos ainda o que é perseguição. Eu estou sendo perseguido, parece o Valdemiro Santiago. É porque eu estou sendo perseguido, mas você nem sabe ainda o que é perseguição. A igreja brasileira ainda não sabe o que é perseguição. E muitas vezes nós ficamos ali naquela questão: Senhor, porque eu não aguento mais. E Deus está dizendo para você nessa noite: você aguenta sim. Você suporta sim, fica tranquilo, porque essa dor, um dia essa dor, o Senhor Ele vai fazer com que essa dor ainda seja visto como um grande propósito na tua história. Aleluia. Há uma história real que fala que ostra feliz não gera pérola. Somente uma ostra triste, uma ostra ferida vai gerar pérola. Então as pérolas na nossa vida, elas são geradas através de momentos de sofrimento, através de momentos de conflito, através de momentos onde nós somos pressionados. Quanto mais pressão, mais algo de Deus está sendo produzido em você. Quanto maior a pressão: pastor, estou sendo pressionado. Então se prepara, alguma coisa está sendo gerado, alguma coisa vai se cumprir. Não sei se você está entendendo, mas cada vez que você é gerado, cada vez que você é pressionado, cada vez que você é afrontado, alguma coisa vai ser gerado na tua vida. A palavra de Deus nos revela. O pastor Hamilton estava ministrando aqui. O povo do Egito, meu irmão, estavam escravizados. Só que a palavra de Deus fala que quanto mais Faraó o afligia, mais eles cresciam. Quanto mais eles sofriam dor, mais cresciam. Quanto mais era perseguido, mais cresciam. Quanto mais era caluniado, mais cresciam. Eu quero dizer que em meio à tua dor, em meio à tua, ao teu conflito, em meio à pressão do dia a dia, alguma coisa de Deus está sendo gerada em você. Preste bem atenção que eu estou ministrando nessa noite. Deus está gerando algo em tua vida, e você vai sair desse deserto muito mais forte. Você vai sair dessa prova muito mais forte. Você vai sair dessa pressão muito mais forte. Não importa qual seja o desafio, Deus vai fazer algo acontecer. Aleluia. Glória a Deus. Então Eclesiastes capítulo 7 verso 3 fala assim: melhor é a mágoa do que o riso. Que loucura, né? Quem gosta de sorrir, diga eu. Fala sem medo, fala eu. Eu gosto, meu irmão. Só que a palavra diz assim: o melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se melhora o coração. Que loucura. É interessante, Salomão, ele nos fala: a tristeza pode melhorar o coração. E a gente fala: mas por quê? Mas como assim a tristeza pode melhorar o coração? Porque no meio da tristeza, no meio do confronto, no meio da guerra, também é gerado em nós amadurecimento. Também é gerado em nós, meu irmão, um tempo de mudança. O nosso orgulho cai. Você pode perceber que no tempo da alegria, ou no tempo da bonança, ou no tempo do que, quando eu posso fazer, eu faço. O que eu quero comprar, eu compro. Você, meu irmão, anda aqui, em cima.
Agora quando você vê o tempo da tristeza, o tempo talvez do confronto, o orgulho cai, a tristeza vem, mas algo em nós está sendo transformado. Há um tempo de amadurecimento, há um tempo de crescimento, há um tempo onde nós paramos para ouvir a voz de Deus, porque a gente não parava mais, a gente começa a orar mais, a gente começa a jejuar mais, a gente começa a entender que Deus ainda está no controle. É no meio da dor que a gente reconhece a dependência dEle. Porque quando tudo está bem, pastora Priscila, a gente fala, eu faço, deixa que eu faço, deixa que eu pago, deixa que eu faço, deixa que eu invisto, deixa que eu resolvo. E quando está ruim, a gente fala, Senhor, se não for o Senhor, se não for a tua mão, se não for a tua graça, se não for a tua misericórdia, nada eu serei. Eu estou perdido sem a tua graça, eu estou perdido sem a tua misericórdia. Por isso que Eclesiastes capítulo 7 verso 3 fala, melhor é a mágoa do que o riso, porque é com a tristeza no rosto que o coração é mudado, é transformado, é forjado, o coração melhora. Aleluia. E de repente você vai encontrar pessoas que te conheciam antes, e pessoas irão olhar para você e vai fazer, mas você está melhor, mas você está diferente, você está mais compassivo, você está mais flexível. Antigamente você era orgulhoso, aí você fala, sabe o que é? Porque eu enfrentei uma dor, mas no meio dessa dor Deus me tratou. Sabe o que é? Porque eu enfrentei um sofrimento, mas no meio do sofrimento Deus me curou. Sabe o que é? Todo mundo me abandonou, mas no meio do meu abandono Deus continuou comigo. Ele me tratou por dentro, Ele me tratou por fora, Ele sarou as minhas feridas, Ele sarou tudo aquilo que precisava ser sarado. Quem está comigo, diga eu. Salmos capítulo 119 verso 71, abre comigo por favor, e eu irei correr. Olha que loucura o que o salmista diz, provavelmente Davi. Foi bom eu ter passado pela aflição. Fala assim, que loucura. Olha que o salmista diz, foi bom eu ter passado por aflição, foi bom eu ter passado por dores, para que eu aprendesse os teus decretos. Quer que eu repita? Amém, vamos lá. Salmo 119 verso 71, põe na tela, vaso. Vai pôr na tela. Eu profetizo. Travou? Salmo 119 verso 71. Aleluia. Glória. Olha só que a palavra diz, foi-me bom ter eu passado pela aflição. Você já percebeu que quando a gente está passando pela aflição, pastor André, a gente fala que terrível é. Agora depois que a gente passa, a gente fala, foi bom, eu aprendi, foi bom, eu sobrevivi, eu não morri na prova e eu saí mais forte. Eu não morri na prova e eu saí mais valente. Eu não morri na prova, eu não morri na aflição e eu saí mais crente. Eu não morri na aflição e eu conheci um pouco mais dele, um pouco mais da presença. Então o salmista diz, foi bom eu passar pela aflição. Você percebe que ele não diz, foi bom porque eu gostei da aflição. Não é isso que ele fala. Ele fala assim, foi bom eu ter passado pela aflição, porque na aflição eu aprendi alguma coisa. Ele fala assim, para que aprendesse os teus estatutos, para que aprendesse os teus decretos. Foi no meio da aflição que eu aprendi. Vira para o seu irmão e fala assim, segura firme, hein? Se está doendo, é porque você está na escola do Senhor. Ah, meu Deus do céu. Vira para o seu irmão e fala assim, fala para o seu irmão, na escola de Deus a dor. Agora fala para ele, mas na escola de Deus também há aprendizado de vida. Na escola de Deus há dor, mas na escola de Deus também há socorro. E na escola de Deus também há aprendizado para toda vida. Então pode ser que hoje você esteja questionando, falando assim, meu Deus, que aflição, meu Deus, que dor. Mas daqui a pouco eu profetizo que seja rápido, em nome de Jesus.
Daqui a pouco você vai falar assim, que foi bom, foi bom. Talvez você fale, eu merecia. Talvez você fale assim, eu mereci. Eu merecia passar por isso. E talvez você ore ao Senhor e fale assim, Pai, obrigado. Obrigado, Pai, por aquele tempo de depressão. Obrigado por aquele tempo de dor. Obrigado por aquele tempo de abandono. Até mesmo porque quem me abandonou não me merecia. Deus está falando com alguém? Obrigado, Pai, pela rejeição. Porque quando me rejeitaram, o Senhor não me rejeitou. Obrigado, Pai, porque foi no meio da aflição que eu aprendi que o Senhor nunca me deixaria. Foi no tempo da aflição que eu aprendi, eu fui moldado, fui transformado. Eu não sou o mesmo. Eu quero profetizar sobre a tua vida, meu irmão, que dessa aflição você não vai sair a mesma pessoa. Deus vai te tratar, Deus vai te moldar. Você vai sair diferente. Aleluia! Glória a Deus. Então, quando eu entendo essa passagem, Salmo 119, eu começo a mudar talvez as minhas perguntas. Então talvez eu pare de perguntar para Deus o porquê que eu estou passando por isso, e eu começo a falar com Deus e perguntar para Ele, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Você já perguntou para Deus, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar nessa fornalha? O que o Senhor quer me ensinar nesse deserto? O que o Senhor quer me ensinar nessa situação? Quais são os teus ensinamentos? Sabe o que acontece, queridos? Quem aqui já estudou alguma vez na vida? Levante a mão, alguma vez. Nem que seja no jardim da infância. Aleluia, Deus é contigo. Queridos, quanto mais rápido você aprende, mais rápido você avança. Quanto mais rápido você passa pela prova, mais rápido você entra em outra. É verdade, é a vida. Mas daquela prova passou, amém? Quem aqui já repetiu de sério? Meu irmão, não tenha vergonha, eu sei. A maioria dos empresários já repetiu de sério, eu sei. Levanta sua mão bem alta para te conhecer. Quem já repetiu um ano? Quem repetiu 2? O irmão ali falou 4. Eita, ouviu 3, 4. Exercício físico. Você percebe que quando você não aprende, você volta para o mesmo ano. Quando eu não aprendo, eu volto para a mesma situação. Quando eu não aprendo, eu volto para a mesma circunstância. Então, quanto mais rápido eu aprender, mais rápido eu vou avançar. A palavra está dizendo assim, foi bom eu ter passado pela aflição, porque eu aprendi. Ele está dizendo assim, porque eu aprendi, eu passei. Porque eu aprendi, eu avancei. Porque eu aprendi, eu não parei na aflição, eu continuei, eu fui adiante, eu avancei, eu não parei nela. Eu quero te dar uma boa notícia, meu irmão, não existe prova eterna. Alguém poderia dar um glória, pelo amor de Deus. Não existe aflição eterna, não existe perseguição eterna, amém? Não existe dor eterna. Uma hora acaba. Aleluia. Aleluia. A palavra nos ensina sobre José, e a palavra nos fala que José, depois de ter sido vendido, depois de ter sido roubado, vamos dizer assim, a sua liberdade, depois de ele ter sido traído, depois de ele ter caído na prisão, depois de ele ter vivido como escravo, a palavra de Deus fala que ele discerniu ali o sonho de Faraó, e Faraó falou para ele: a partir de hoje você vai ser governador, a partir de hoje você vai governar, José. Depois de muitos anos, depois de muito tempo, José teve a oportunidade de reencontrar os seus irmãos. Sim, os mesmos irmãos que tinham jogado ele num poço, os mesmos irmãos que haviam vendido ele encontrou. E quando José encontra os seus irmãos, ele falou assim: vocês intentaram mal contra mim, porém Deus tornou o mal em bem. Depois de ter José passado pela aflição, assim como o salmista, depois de José ter enfrentado a prisão, ter enfrentado ali a mentira, ter enfrentado todo o sofrimento, depois que ele virou governador, ele virou o provedor. Ali na terra do Egito, a palavra de Deus fala que ele encontra os seus irmãos. O que acontece, Vaza? Já não passa o sofrimento? Tem melhores.
Cadê a mídia? Manda uma melhorzinha aí para eles. Meu Deus, que sofrimento. Vamos lá. Há poder na dor. E há poder na vergonha também. Então vamos lá. Melhor, meu irmão, é o sofrimento do que o riso. Então segura aí, por favor. Então vamos lá, queridos. A palavra do Senhor fala que depois tem José, tem enfrentar tudo isso. Ser vendido, ser escravo, ser caluniado, ser abandonado, ser esquecido. A palavra de Deus fala que depois dele já está como um governador. Ele era o provedor no Egito. A palavra de Deus fala que ele teve a oportunidade de rever os seus irmãos. E quando ele foi rever os seus irmãos, ele falou assim: vocês intentaram o mal contra mim, porém Deus tornou o mal em bem. Você percebe que José não estava guardando um rancor. Você percebe que José, nesse momento, ele poderia muito bem, pastor Hamilton, aprisionar eles também. Eu quero dizer, meu irmão, que pessoas te fizeram mal algum dia, e algum dia você quis até matar essa pessoa, misericórdia. Pode ser que algum dia você olhe para ela e fale assim: foi bom você ter me feito mal, porque o mal que você me fez, Deus fez tornar em bem. Você também estava no propósito. O mal que você fez, Deus fez tornar em bem. Ah, pastor, mas ele foi vendido, mas ele foi caluniado, mas ele foi abandonado. Ah, mas ele poderia ter chegado no governo antes. Não, ele chegou no tempo exato. Deus não vai perder o time da tua vida. Vira para o seu irmão e fala assim: fica tranquilo. Você vai falar em inglês agora. Fala para ele, fala para ele: Deus não vai perder o time da tua vida. Vira para ele e fala assim: Deus não vai perder o time da promessa. Deixa eu profetizar sobre a tua vida: Deus não vai perder o time do cumprimento. O tempo ainda está no controle dele, porque ele é o alfa e ele também é o ômega. Ele é o começo, mas ele também é o final. Tudo está no controle de Deus. Aleluia, aleluia. Vira para o seu irmão e fala assim: a tua promessa vai acontecer no time exato. Eita glória. Você que só falava o verbo to be, agora você já perdeu mais uma palavra, amém? Deus é contigo. Então, meu irmão, nós percebemos que José, ele não questiona os acontecimentos. Ele fala assim: foi bom. O mal que vocês fizeram, Deus transformou em bem. Com outras palavras, ele poderia estar dizendo, pastor Hamilton, ele poderia estar dizendo assim: que bom que vocês me venderam, que bom que vocês me enviaram para o Egito. Mal eu sabia que Deus iria me colocar como governador. Que bom que vocês me deram um empurrão para a minha promessa. Que bom que vocês me tiraram do lugar confortável, porque eu usava uma túnica colorida. Então de repente Deus me tira a túnica colorida. Deixa eu ver. E achava o quê? E achava que era o máximo. Então Deus fala assim: tá bom, filho, tá bonito você com a sua túnica. Eu sei que seu pai fez sua túnica linda, colorida. Você é o filho da velhice. Você é o menino que joga a bolinha de gude no carpete, solta a pipa no ventilador. Eu sei disso. A sua túnica está linda. Eu sei que você pegou essa túnica linda, tirou uma selfie e colocou: favela venceu. Misericórdia, não faça isso. Eu sei, José. Mas de repente o Senhor permite que a túnica seja tirada. E dói, meu irmão. A túnica é tirada, e não somente é tirada, ela é manchada de sangue, é levada para o seu pai. E chega para o seu pai e fala assim: o teu filho tão querido agora está morto, ele não vive mais. Mas os mesmos que deram a notícia de morte foram os mesmos que depois tiveram que voltar e falar assim: José, o teu filho não está morto. José, o teu filho ainda vive. Os mesmos que deram a notícia de morte.
Foram os mesmos que voltaram e falaram assim: ele não está morto, ele está vivo. Aquela túnica manchada de sangue, o sangue não era dele. Nós até tentamos matar ele, mas nós não conseguimos. Por quê, pastor? Porque ele tinha uma marca da promessa sobre ele. Ele tinha uma palavra de Deus sobre a vida dele. Entenda algo, meu irmão: se você tem uma promessa vinda dos céus, se você tem uma palavra de Deus sobre a tua vida, pode até tentar te parar, pode até tentar parar aquilo que Deus tem para fazer na tua história, mas vai ser em vão. Vai ser em vão. O investimento do inferno é em vão. Vira para o seu irmão e fala assim: o investimento do inferno é em vão para te paralisar. Se você tem uma palavra sobre a tua vida, meu irmão, pode se levantar Satanás, seus demônios, principado, potestade, pode se levantar o inferno inteiro, porque a palavra do Senhor fala que se Ele está conosco, nós somos a maioria. Se Deus está conosco, nós somos a maioria. Quem poderá confrontar o Senhor dos exércitos? Oh. Então há poder na dor. José não somente vira governador, mas chega um tempo que ele casa. Fala comigo, aleluia. E os solteiros de plantão falam assim: eu creio. Fala mais alto para alguém te ver. Os solteiros de plantão falam assim: eu creio. Tá bem, por isso que não casa. É uma timidez para falar, misericórdia. O pastor André fala assim: manda eu ficar de pé. Manda eu ficar de pé e fala: eu creio. Eis-me aqui. Então, meu irmão, ele não somente vira governador, mas ele casa. E não somente casa, mas ele tem filhos. Deus está falando com alguém aqui, amém? Não somente casa, pastor, mas a idade está avançada. Deus vai fazer. Não somente casa, mas tem filho. E o primeiro filho se chama Manassés. E a palavra de Deus fala que Manassés significa: Deus me fez esquecer da minha dor. Deus me fez se esquecer do meu sofrimento. O sofrimento foi preciso, a dor foi precisa, mas depois que eu passei, eu me esqueci. Manassés, Deus me fez se esquecer de todo o meu sofrimento. Sabe o que é isso? Ele chegou no lugar onde Deus queria que ele chegasse. Ele chegou no lugar do propósito. E quando ele chegou lá, ele falou assim: cara, eu nem lembro mais de como é passar pela aflição. Foi bom ter passado. Me preparou para eu chegar aqui onde Deus me colocou. Foi bom ter passado, porque me fez ser forjado para eu chegar aqui onde eu estou hoje. Foi bom porque agora eu estou forjado. Foi bom porque agora eu estou maduro. Foi bom porque agora eu não fico mais andando em salto alto, eu não tenho mais orgulho. Foi bom. Então meu primeiro filho vai ser chamado Manassés. Deus me fez se esquecer de todo o meu sofrimento. Só que José tem mais um filho. O segundo filho se chama Efraim. E Efraim significa: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Deus me fez prosperar na terra da minha dor. Pastor, mas eu quero mudar de território. Pastor, mas eu quero mudar de terra. Eu quero mudar de casa, eu quero mudar de bairro, eu quero mudar de igreja. Se prepara, porque depois da dor, Deus está dizendo para você: Deus vai te fazer prosperar na terra da sua dor. Deus vai fazer você prosperar na terra da sua aflição. Efraim é o teu nome. Então depois nós iremos compreender o que diz em Romanos 8, que fala: portanto, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o teu propósito. Então depois de ter passado pelo sofrimento, pelas aflições, você vai dizer assim: a todas as coisas mesmo. Não são somente as coisas boas. A palavra está dizendo assim: a perda cooperou para o bem, a falta cooperou para o bem, a dor cooperou para o bem, a aflição cooperou para o bem, o deserto cooperou para o bem, sabe, a aprovação cooperou para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem, ou cooperaram para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Quem está comigo, diga eu.
Aleluia. Então muitas vezes nós não devemos mais pedir para Deus tirar a nossa dor. A gente começa a pedir para Deus: Senhor, me ensina a viver talvez com ela, até com que o Senhor tire de maneira concreta, definida, para sempre. 2 Coríntios capítulo 12, verso 7, já estou indo para o final. A palavra do Senhor diz assim sobre Paulo, amém? E para que não me exaltasse, me exaltasse. Se quiser pôr na tela, pode colocar 2 Coríntios capítulo 12, verso 7. A palavra de Deus fala assim: e para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, olha que loucura, para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Olha só como Deus, Ele é um Deus de equilíbrio. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo assim: para que eu não ficasse muito me achando, para que eu não ficasse exaltado, porque foi me dado uma autoridade, porque foi me dado, sabe, um dom, por causa da excelência das revelações, foi me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetar, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que me desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta. Você vê que aqui há um confronto de apóstolo Paulo com Deus, porque ele fala assim: para que eu não me exaltasse, Deus me deu um espinho na carne. Eu orei para o Senhor 3 vezes, falei: Senhor, tira de mim. E Deus virou para ele, esperando uma resposta. Talvez ele esperasse uma resposta de Deus como: tá bom, filho, eu vou tirar. Mas a palavra de Deus fala que o Senhor virou para ele e falou assim: filho, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na aflição. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua dor. A minha graça te basta, porque é no meio do processo que você vai ser aperfeiçoado. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas. Olha que loucura, o apóstolo Paulo está dizendo assim: por isso eu sinto prazer nas fraquezas, eu sinto prazer nas injúrias, eu sinto prazer nas necessidades, eu sinto prazer nas perseguições, eu sinto prazer nas angústias por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, então eu estou forte. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim: é boa a aflição, eu sinto prazer na fraqueza, nas injúrias, na necessidade, nas angústias por amor de Cristo, porque é na minha fraqueza que eu sou aperfeiçoado, porque quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Vira para o seu irmão que está ao seu lado e fala assim: você é forte. Fala para ele até ele acreditar. Vira, meu irmão, se você tem intimidade, aponta o dedo na cara dele e fala para ele: você é forte, você é forte. Eu quero dizer que você é forte. É na fraqueza que Deus aperfeiçoa a graça, a bondade, os dons são aperfeiçoados. Meu Deus, eu sei que Deus está aperfeiçoando algo em tua vida. Aleluia. Aleluia. Então às vezes você vai pedir para o Senhor: Senhor, me tira da prova. O Senhor fala assim: a minha graça te passa. Aí você fala: que loucura. Aí você ora de madrugada, 3 da manhã, você fala assim: hoje Ele me responde. Aí você fala: Senhor, me tira esse espinho. Aí o Senhor fala assim: a minha graça te basta. Então o apóstolo Paulo parou de pedir para o Senhor tirar o espinho. E o apóstolo Paulo falou assim: deixa o espinho aqui, porque eu entendi que a graça dele me basta. E ele falou assim: em vez de eu reclamar, agora eu vou entender que é na fraqueza que ele vai me aperfeiçoar, é na fraqueza que eu irei ser feliz, é no meio da fraqueza, das injúrias, das necessidades, das perseguições. O que é um crente sem perseguição? Se você é crente e não tem uma perseguição, você não é crente.
Nem que seja aquele teu amigo do trabalho, que você põe um louvor, ele fala, você é crente demais. Se, meu irmão, você não tem ninguém para falar para você que você tem alguma coisa de errado, meu irmão, você não é crente não. Ser crente incomoda muita gente. É ou não é? A questão é que o espinho não impediu que Paulo cumprisse o propósito, muito pelo contrário. Isso é muito poderoso. Paulo continuou pregando, Paulo continuou viajando, Paulo continuou, sabe, acessando lugares que pessoas comuns não poderiam acessar. E mesmo com esse espinho, ele continuou fazendo. Agora existe um monte de pessoa, e eu vou falar de novo a palavra da pastora Tamires, um monte de pessoa no térreo está esperando as coisas melhorarem para fazer alguma coisa por Deus. Está esperando primeiro receber o milagre para fazer alguma coisa por Deus. Está esperando primeiro a terminar os estudos para fazer alguma coisa por Deus. Faz alguma coisa na faculdade, faz alguma coisa lá, meu irmão, na escola, faz alguma coisa onde quer que você esteja. Está esperando primeiro o Senhor mudar ele de território para ele fazer alguma coisa. A palavra de Deus fala que José, ele fez uma célula na prisão. É isso. O dono, o carcereiro, o dono da chave, que não era o meu pai, da prisão, chegou lá, eu acho que queria tirar uma soneca, falava assim, José, faz o seguinte, cuida aí para mim. O cara virou, meu irmão, chefe na prisão. Ele fez célula na prisão, e tem um monte de pessoas esperando, sabe como? Eu vou esperar primeiro eu pintar a minha sala para fazer uma célula na minha casa. Deixa primeiro eu colocar o porcelanato do meu sonho para fazer uma célula na minha casa. Deixa primeiro eu melhorar isso. Meu irmão, para de desculpa. Deixa primeiro eu melhorar a minha vida para eu, sabe, cumprir o propósito. A palavra de Deus fala que Paulo estava com espinho, mas foi com espinho mesmo. Estava com espinho na carne, estava doendo, mas ele foi com espinho mesmo. Ele pediu para Deus, Senhor, tira o espinho. O Senhor não tirou, ele falou assim, eu não vou parar no espinho. Eu vou continuar mesmo com o espinho, mesmo doendo, mesmo ferido. Sabe, assim também aconteceu com Jacó. Ele foi lutar com Deus, e todo mundo que tem um encontro com Deus sai marcado. Ele lutou com Deus e saiu mancando, mas ele foi mancando mesmo. Ele foi mancando para o propósito, ele foi mancando para cumprir aquilo que Deus disse para ele. Aleluia, aleluia. Hebreus capítulo 12, verso 2 fala assim, em troca da alegria que lhe estava proposta, Jesus, ele suportou a cruz. Sabe, o próprio Jesus, ele trocou a alegria pela cruz. O que você está disposto a trocar hoje para viver o sonho de Deus? Eu quero dizer que essa dor não vai te matar. Se coloque de pé em nome de Jesus, a equipe de louvor pode subir.